Hoje vamos falar sobre comunicação assertiva, como ser mais assertivo. E vamos primeiro saber, afinal de contas, o que é ser assertivo, né? Quem vai ajudar a gente é a fonoaudióloga Cida Stier. Fica ligado aí que o Guia Prático está começando agora. Bom dia, Cida! Bom dia, Silvia. Tudo Bom bem? dia, ouvintes. Prazer ter você aqui comigo. Eu sempre fico agradeço meio com medo, assim, porque você tá me olhando aqui trabalhar e tá me Silvia. avaliando, né? Não, Cida? Imagina, estou aqui admirando o seu trabalho. Que bom, que bom, que bom. Cida, antes de tudo, então, vamos começar. Aliás, agradeço já a sugestão do Ângelo aí, um tema bem importante, né, bem relevante. Mas antes de tudo, vamos começar falando para o ouvinte o que é ser assertivo, afinal de contas. Olha, ser assertivo é ser capaz de falar com clareza, sem dificuldade, e especialmente saber expressar as opiniões de uma maneira tranquila. Algumas pessoas pensam que a assertividade está relacionada a ser agressivo, impositivo. Impor a sua opinião, né? Impor na assertividade é a clareza que rege o comportamento do indivíduo, ou seja, é falar de uma maneira simples, fácil, mas assertiva, positiva. Beleza, então já tiramos um pouco esse mito, né? Porque realmente as pessoas acham isso, né? Vou falar minha opinião na lata e pronto. Algumas pessoas acham que ser assertivo é ser transparente demais e falar tudo o que pensa. Não, ser assertivo é ter facilidade de expressar as suas ideias sem ser agressivo e também sem ferir o outro. Difícil isso, né? Não é uma missão tão simples. Eu acho que é um estado de arte a assertividade, ela não é, porque exige o discernimento do que é importante ser falado naquele momento. E isso é treino, porque a fala, ela é muito envolvida pela comunicação, pelo contexto, pelo momento que a pessoa está vivendo. E errar no que se vai falar é muito fácil, porque você está ali no controle de uma situação até que você fala uma coisa que não devia ter falado. Deixou de ser assertivo. Isso não tem muito a ver com você não pensar, por exemplo, você está num momento de calor, ali numa situação que te deixou um pouco desconcertado, assim, e aí você fala na lata sem pensar. Tem a ver com isso ou estou errada? Não, aí é ser impulsivo. Tá. Ser assertivo é saber o que deve ser falado naquele momento com clareza e ter essa facilidade de rapidamente saber isso aqui eu posso falar, isso daqui eu não posso falar agora. Entendi. Eu costumo dizer que tudo nessa vida pode ser falado, mas na hora certa e do jeito certo. A pessoa assertiva tem essa capacidade de perceber o momento certo de falar e também a forma de expressar o que pensa. Faz com que o outro pare para ouvir. O momento certo e a coisa certa. O momento Tá certo. ficando cada vez mais complexo isso, Cida. Não, eu acho que é complexo mesmo, porque exige que todos nós tenhamos responsabilidade pelo que nós falamos. Se as pessoas se preocupassem mais com assertividade, falariam menos, mas falariam melhor. Menos, mas melhor. Menos, porém Nossa, melhor. eu tô anotando um monte de coisa aqui já. Quanto aprendizado, viu? Mas é a prática do dia a dia, porque nós não temos a consciência diária do quanto que a palavra representa. E a força da palavra, muitas vezes se você falar uma palavra com assertividade, você resolve uma situação. Agora, o que é difícil é ser assertivo e continuar em cima do muro com as ideias. Uma pessoa assertiva, ela demonstra uma positividade na forma de ser, na forma de agir. Ela nunca está em cima do muro. É muito difícil alguém conseguir ser assertivo se não consegue expressar uma opinião sem medo de magoar o outro. E aí, então eu tenho que ter a preocupação para não magoar o outro porque eu vou ser agressivo? Não, é ter a clareza de que a sua opinião é importante e saber colocá-la faz com que você se posicione na vida. Ser assertivo é saber se posicionar na vida de uma forma tranquila, sem medo de machucar os outros, porque não se sente ameaçado por isso. Esse é um ponto bem importante. E de forma bem prática, assim, qual seria o primeiro passo, então, para que a gente consiga ser mais assertivo? Será que é isso de se posicionar? Que é assim, algumas coisas simples do dia a dia. Por exemplo, você chega no balcão de uma padaria. A pessoa que ela é assertiva, ela olha, ela já sabe o que ela quer, ela vai buscar aquilo e ok.
a fila não fica sofrendo atrás. Agora, a pessoa indecisa, ela vai ficar pensando, questionando, empata a vida de todo mundo. Ai, Ser assertivo é já chegar num determinado momento, fazer o seu pedido e resolver essa vida de uma forma clara. Ai, aquela pessoa que fica ali, né? Ah, me dá um chineque, agora eu quero 3 fatias de queijo em cima. Eu acho que sabe o que e tal. Então, aí é um problema. Ser assertivo é chegar num restaurante, já olhar o que você quer, analisou, refletiu sobre o que pode ser bom, o que não. O garçom chega, faz o pedido, não fica enrolando. Quer dizer, medidas simples, mas que te colocam em xeque para saber se você tem uma postura mais assertiva ou não. E então em coisas básicas, né? Eu tava pensando em reuniões de trabalho, em feedbacks mas aí e tal. Também. Mas na padaria já dá para testar esse modelo, né? Eu acho que a forma como você responde uma pergunta. Uhum. Então, se você fala, por exemplo, oi Silvia, tudo bem? Ai, tudo bem? Tá tudo bem, sabe? Sim ou não? Né? Sim ou não, sim ou não. Vamos resolver isso de uma forma mais prática e assertiva. A palavra assertiva tá na moda, mas né? a grande questão é que o momento pede isso. Uhum. Nós precisamos de objetividade, lógico, sem perder a emoção, né? O sentimento envolvido nas coisas, mas nós precisamos ter uma agilidade para que a vida funcione. Uhum. Todo mundo correndo de um lado para o outro, e aquela pessoa que é mais enrolada, ela embola o meio de campo. Numa reunião, vai expressar uma ideia e ao invés de afirmar, ela explica. Uhum. E o que é a diferença entre afirmar e explicar? Eu tenho um ponto de vista, me preparei para uma reunião, vou levar um assunto. Agora, se eu resolvo justificar o porquê desse assunto, eu vou ter que dar uma volta. É aquela ideia que na minha mente vem o seguinte: quando nós falamos de forma assertiva, nós falamos em linha reta. Eu saio daqui e vou para lá. O famoso papo reto. Agora, quando eu enrolo, eu estou falando em círculo. Então, se você vai falar em círculo, é muito mais difícil ser compreendido. Só vou colocar uma questão de um ouvinte que chegou aqui, bem legal. O Eliezer mandou aqui pelo nosso WhatsApp. Só sei a coisa certa a falar depois que a ocasião já passou. O que preciso trabalhar? Exercitar isso, porque provavelmente ele fica pensando muito. Ai, será que falo? Será que não falo? Exercitar nessas outras situações do dia a dia. Que padaria? Na padaria. Assim, conversando com as pessoas, perguntou alguma coisa. O que você acha a respeito disso? Exercita já achar alguma coisa que seja mais objetiva. Entendi. A objetividade se pratica. Se pratica no dia a dia. Tem que treinar, né? Como na academia. Uhum. Cida, o exemplo da padaria que você passou aí na primeira parte do nosso papo fez sucesso. Eu adorei. E o Everton também mandou um WhatsApp aqui, ó, sensacional exemplo da padaria. Elogiou o tema de hoje e falou que está aprendendo e anotando tudo. Bom demais, hein? Muito bom. Chegaram algumas questões de ouvintes aqui, tá? Vamos começar por elas, então. Uma ouvinte que prefere não se identificar disse que o gestor dela tem a convicção de que é assertivo, quando na verdade é grosseiro e expõe a equipe quando dá as diretrizes. Ela falou que fica desconcertada e entala o choro, inclusive não consigo dar continuidade na discussão. Como lidar com uma pessoa dessas? Difícil, hein, Cida? Olha, independentemente de ser chefe ou não, tem que ter educação. E não tem nada de assertividade quando a pessoa é agressiva e grosseira com alguém a ponto de fazer a outra pessoa chorar. Uhum. O que é interessante é que ela consiga passar isso para ele de uma maneira assertiva. E talvez fazendo até uma pergunta, não sei como é que é o relacionamento dela com ele, fora das reuniões, mas perguntando o que você acha disso, sabe? Para fazer ele refletir, jogar um pouco para ele as questões que machucam, a forma como ele faz. O que você ou o senhor acha de me fazer essa pergunta de uma outra forma, ou de me dizer isso de uma outra forma? Porque também é ser assertivo, se posicionar em relação àquilo que nós não gostamos e achar o jeito de fazer isso. E uma pessoa agressiva não é sinônimo de assertividade, porque a pessoa que ela agride, geralmente ela é impulsiva. Ser impulsivo é aquele que consegue falar alguma coisa sem pensar e logo em seguida se arrepender. Ou seja, por que falou se logo em seguida vai se arrepender? Porque não refletiu
a ponto de guardar aquilo para um outro momento, falar na hora certa. Portanto, a impulsividade precisa ser evitada. É um desastre a impulsividade na comunicação. Agora, essa situação da ouvinte é bem complexa porque é o chefe dela, né? Mas olha, é o chefe, mas chefe também deixa de ser chefe. Mas eu gostaria de lhe falar que a forma como você fala comigo me deixa um pouco ameaçada, eu sinto que eu não consigo expressar minhas ideias e tal. Podemos trabalhar isso juntos? Tá. Mostrar para ele que a forma como ele a trata não é adequada para que ela consiga desenvolver um bom trabalho. Porque se ela não faz isso, ela começa a se tornar refém de uma situação em que ele vai passando do limite, falando coisas que ela não tem condições de aceitar e ela não se posiciona. Ela deixa de ser assertiva porque o outro está sendo agressivo. Então ela tem que achar uma forma. Entendi. Eduardo pergunta, como diferenciar uma pessoa assertiva e uma pessoa ansiosa e apressada? Ah, veja, ansiosa e apressada, ela enfia o pé pelas mãos. É aquela que não avalia muito o risco de uma situação. Vamos imaginar um piloto, um avião. Ele tem que trabalhar necessariamente com uma agilidade, um raciocínio rápido para resolver as coisas. Ele sabe o que tem pela frente, ele também prevê o que vai acontecer e rapidamente ele cruza os neurônios e diz, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Uma pessoa ansiosa, não, ela se atropela, porque ela coloca o sentimento na frente da razão e acaba também falando que não deve, se arrependendo depois e agindo de forma errada. Eu tô rindo aqui, sabe por quê, Cida? Porque você falou do piloto de avião, né? E chegou uma mensagem aqui do Julião do avião, ele se auto-intitulou. Ele é piloto de linha aérea e ele diz assim, a assertividade na aviação é tudo, pois as coisas são muito dinâmicas e acontecem em frações de segundos a 900 km por hora. Imagina se o Julião tá lá no meio de um voo e começa a pensar, ai, será que eu faço isso? O que será que eu faço? Ele tem que pensar esse será a toque de caixa. E ele tem que ter um elemento que é essencial para uma pessoa assertiva, autoconfiança. A autoconfiança dá a segurança necessária para agir e se bancar em cima daquilo que decidiu, ou falar, ou fazer. Porque a assertividade não se restringe à comunicação, ela se reflete na comunicação. Esse é um ponto importante. Por isso que a história da padaria lá, quando você decide se posicionar de uma forma mais assertiva, todos os aspectos em torno disso passam também a ser mais objetivo, assertivo e, enfim, você acaba tendo uma performance melhor na vida. Verdade. A gente falou da padaria, o Vilmar mandou um WhatsApp aqui até falando que não é só na padaria, no supermercado também, quando a pessoa está com uns 10 cartões e nenhum passa, olha aí. Então, esse é um ponto. É um clássico esse, né? Olha só, chegou aqui o José Carlos pelo WhatsApp. Silvia, parabéns pelo tema. Aprendi a ser mais assertivo com minha psicoterapeuta. Ela dizia que, para ser assertivo, é preciso aprender a trocar o eu acho pelo eu penso, porque quem acha procurava algo que perdeu. Quem fala com reflexão pensa. Isso é interessante. Eu posso dizer assim, eu acho que hoje vai chover. É uma possibilidade, né? Mas quando você começa a conversar com alguém, pergunta alguma coisa, a pessoa já responde, veja bem, pronto. O veja bem já é um indício, então, de que a coisa está indo para o lugar errado, que é melhor você sentar, porque de assertividade nessa conversa não vai ter nada. E é importante ter, quem ouve uma pessoa pouco assertiva tem que já se precaver e começar a fazer perguntas, conduzindo a conversa para o lugar certo, para ajudar a pessoa a achar o rumo da história. Isso também é importante. Tem mais alguma palavra que indica que você está ou não está sendo assertivo? Como essa aí que a gente falou, né? O veja bem indica que não, né? Por exemplo. Tem mais alguma aí? Pra gente se cuidar, assim, até na comunicação? Várias, né? Na realidade, quando a pessoa, além de colocar um gancho no começo, começa também se justificar, falar de uma forma mais enrolada, já deixou de ser assertiva. A pessoa assertiva geralmente tem ritmo na fala. Não que fale rápido, mas ela tem segurança do que vai falar e flui de uma maneira natural. Passa essa positividade, mas
quem está ouvindo e, por exemplo, não se sente muito assertivo, eu convido para exercitar isso no dia a dia mesmo. Nas mensagens do WhatsApp, por exemplo, vai chamar um amigo para fazer alguma coisa e tal, manda mensagem, depois ouve, vê o que... Nossa, mas como enrolei. Deleta, manda outra mensagem. Sabe? Coisas assim, mais simples, mas que diga, não, eu só estou enrolando aqui. Fala de uma vez. Tira esse monte de justificativa e vai. E ó, chegou aqui um WhatsApp da Giza. Essa coisa de assertividade e grosseria, pelo jeito, elas estão muito próximas, né? Porque ela falou assim, ó, trabalho com uma pessoa que toda hora fica pedindo ajuda. Aí eu deixava de fazer minhas coisas para ajudá-la, mas isso estava me incomodando. Aí falei para ela, ela ficou braba. A Giza acha que foi grossa. Mas assim, tem uma hora que você tem que resolver a situação, né, Cida? Depende muito o jeito de. Se perdeu a paciência, já estourou, provavelmente passou para esse outro lado. Porque assertividade e agressividade são opostas. Né? Você pode, por exemplo, ter dito para ela... Eu tenho percebido que você tem me deixado algumas coisas aqui. O que você acha de... Sempre uma forma de ajudar o outro a se posicionar é fazer uma pergunta para que o outro se enxergue. E aí você devolve para que ele resolva aquilo. Porque fica fácil, né? Pedir para fazer um monte de coisa e você só vai fazendo. Aí, quem age dessa forma não está sendo assertivo. Mas também não precisa ser agressivo. A Tatiane comentou algo muito interessante aqui. Em tempos em que a gente mais escreve do que fala, apesar que agora tem os áudios do WhatsApp também, né? Mas enfim, não é aquela conversa direta, olho no olho, né? Fica mais fácil ou mais difícil ser assertivo? Ou dá na mesma, Cida? Essa é uma ótima pergunta, porque quando você faz um texto, escreve, você tem que tomar muito cuidado para dar a intenção correta. O fato de você não ter a ênfase, não ter algum recurso que demonstre a emoção ou a intenção da sua fala, você deixa ali uma frase que a pessoa pode interpretar de um jeito completamente diferente. Tem que sempre ter bastante cuidado para colocar a mensagem de forma assertiva, avaliando quem vai receber e se aquilo está adequado para o momento. Chegou no Face essa aqui, olha, do Tato Dutra. Olá, Cida. Meu filho foi diagnosticado no espectro autista leve e ele é muito literal, atrapalhando a comunicação do dia a dia. Como exercitar a assertividade com crianças com essa característica? Essa é uma característica determinante para esse quadro e coloca o paciente, ou no caso a criança, a pessoa, numa situação em que muitas vezes ela é mal compreendida mesmo. Ela acaba não sendo percebida na sua dificuldade. Mas, por outro lado, eu acho que tem coisas muito interessantes que eles vão na veia já falam alguma coisa que o outro não quer ouvir, mas de uma forma sincera. E se a pessoa que ouve reconhece a verdade daquilo, é interessante. Porque também, Silvia, vamos pensar assim, sob o ponto de vista de quem ouve. As pessoas ouvem com pouca assertividade e cheias de mimimi, sabe? Assim, então, por exemplo, você está ouvindo uma criança que falou alguma coisa que você não gostou. Você vai fazer uma avaliação? Seja assertivo, analise aquela situação, tome a decisão. Ok, isso é verdade mesmo. E as crianças são naturalmente assertivas, Nossa, né? E diretas, né? Sinceras. Se nós queremos dar um F5 na nossa vida, é só colocar uma criança. E uma criança com espectro autista é maravilhosa. Melhor porque tem ainda, essa característica de falar o que pensa. E você falou ali, eu peguei uma hora que você falou de ouvir com assertividade. Isso também é necessário. Sem dúvida. Comunicação é o eu e o você. Se ao ouvir eu já me coloco de uma forma justificável, não, isso, aquilo, é difícil também. Então, abrir o coração, fazer com que as coisas sejam mais claras, mais fáceis, não trazer tanto sentimento para aquilo que não merece. A Giza só reforçou aqui que ela falou, agora há pouco eu falei a mensagem dela, né, que ela falou, enfim, abriu lá para a colega dela, né, que estava atrapalhando um pouco o trabalho dela. Ela falou, olha, eu não fui grossa, falei totalmente educada. Então tá registrado aí, Giza. Não, Giza, é isso que importa, né? Isso que importa, mas aí você tem que fazer isso sem culpa, sentindo que você fez o que você deveria ter feito para que a sua vida flua bem. Isso né? é importante, isso que você falou, a culpa, porque a gente se sente culpado. Nem falha, a pessoa vai te dando uma responsabilidade que não é tua e de repente você está lá, o teu dia cheio de coisa, fez bem. É verdade, é verdade.
Bom, estamos terminando por aqui. Deixa eu ver que chegou mais uma mensagem do Marco. Bom dia, Silvia, parabéns novamente. A pauta de hoje é excelente. Sou gerente comercial e a comunicação sem ruído e rápida, sem dúvida, faz a diferença. Mas tem pessoas que ouvem com dificuldade, precisam de rodeios para entender. Olha que interessante, hein? Sim, Tem gente que precisa disso, dessa floreada. Mas tem que ensinar essa pessoa a ouvir. E a pessoa assertiva, já sabendo quem é esse interlocutor, já pode começar tirando as amarras do outro, dizendo, olha, sempre mostra um lado positivo da pessoa que tem dificuldade de ouvir e depois faz uma observação. Por exemplo, olha, eu gosto tanto disso, barará, barará, mas você percebe que, sabe, você já tirou aquela reatividade. A pessoa que não sabe ouvir, ela reage. Tem que, então, a pessoa assertiva ter a sacada de como conduzir uma conversa para não ter que ficar lidando com a reatividade do outro. Cida, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E você volta logo, hein? Muito bom estar aqui. Já Obrigada. tem sugestão de pauta sobre comunicação aqui que chegou no WhatsApp. Daqui a pouco eu compartilho com você para a gente marcar uma nova rodada de conversa. Ótimo, obrigada.